Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que bênção, né? Que bênção, queridos. Que privilégio podemos estar aqui. Que privilégio ainda podemos abrir a palavra de Deus, né? Para aprendermos, estudarmos, sermos libertos por ela, né? Que bênção, queridos. Eu quero, antes de entrarmos aqui na palavra, né? Hoje vamos estudar o capítulo 10, né? De Zacarias. Já vai pegando aí a sua Bíblia. Você que ainda não pegou a sua Bíblia, vai pegando aí a sua Bíblia para nós estudarmos, obtermos conhecimento. E, queridos, eu quero falar, né? Antes de nós começarmos aqui no estudo, quero falar para você de coragem, né? Meus irmãos, nós já estamos vivendo, né, os últimos dias. Já estamos nos tempos trabalhosos, né? Os tempos difíceis já chegaram, os tempos trabalhosos já chegaram, né? E para vivermos esses tempos, né, nós precisamos de coragem, né? Deus, ele não tem filho covarde, né? Os filhos de Deus, eles não são covardes, né? Lá no Apocalipse, na lista, né, daqueles que vão ficar fora do reino, né? Aqueles que encabeçam a lista, os primeiros da lista que não vão entrar são os covardes, né? Os covardes não herdarão o reino, né, dos céus. Então é preciso coragem, né? É preciso coragem para enfrentar tudo, né? E mantermos a nossa fé, né? Se você aceita tudo sem questionar nada, né? Como que tem sido a nossa relação, não é relação a palavra, né? A nossa atitude, né? Em relação de tudo aquilo que nós aprendemos até hoje, né? Por que nós não questionamos nada, nós aceitamos tudo, né? Será que é porque nós já sabemos tudo, né? Quantas vezes nós conferimos aquilo que é dito para nós, né? Quantas vezes nós nos debruçamos aqui, ó, na palavra de Deus para checar, para investigar, para estudar, para ver se de fato aquilo que está sendo dito é realmente, né, é verdadeiro, se realmente a palavra do Senhor está falando aquilo mesmo, ou será que nós fomos acostumados a vida inteira, né, a simplesmente aceitar tudo sem questionar nada? E eu digo uma coisa, hoje em dia, se você questionar alguma coisa, né, prepare-se para ser xingado, prepare-se para ser perseguido, prepare-se para, né, para ser, né, olhado assim com olhar de desconfiança, para ser julgado, né? Dentro do sistema que nós vivemos hoje, você não pode questionar nada, né? Você só tem que receber e aceitar e não dizer nada, né? É um aprisionamento, né? Um aprisionamento. Por isso a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará, né? Então, queridos, a vida inteira nós fomos, né, ensinados a apenas aceitar sem questionar, aceitar aquele que nos é imposto, aquele que nos é dito e pronto, acabou, né? E ter aquilo como certo, né? Sem ir até a palavra do Senhor para nós confirmarmos se de fato, né, é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, por ignorância, né, da falta do conhecimento, por questão de desinteresse de estudar a palavra, porque estudar a palavra dá trabalho você se dedicar, porque tem que gastar tempo, você tem que ler várias vezes o mesmo texto, você tem que procurar as concordâncias bíblicas daquele texto, né? Demanda tempo, esforço, interesse, que as pessoas não querem, as pessoas acham mais fácil achar tudo prontinho, né? É mais cômodo sentar lá num banco, né,
e ouvir tudo e receber e ir embora para casa sem questionar nada e pronto, acabou, e ter isso como verdade. Só que nós vivemos dias, queridos, em que a verdade ela está vindo à tona. As pessoas elas têm questionado muitas coisas, né? Muitas coisas que no passado não era questionado. Por quê? Por falta das pessoas, né, serem acomodadas, não ter interesse de buscar, de ir atrás, de confirmar. A confiança cega nos líderes, né, que por sua vez se aproveitam da falta de conhecimento, né, para enganar, para falar aquilo que eles querem. Em contrapartida, as pessoas elas ficam ali, né, sendo cozidas como sapo em água morna. Mas a verdade, queridos, é que muitas pessoas têm se despertado, têm sido despertas, né? Tem muita gente na internet falando a verdade, despertando as pessoas, né? E essas pessoas, elas são condenadas, né? Elas são condenadas porque elas ousaram a questionar, a perguntar a base bíblica, a se perguntar qual é o sentido disso, por que faz isso, se na escritura não está isso. Então, qual tem sido a sua atitude? Qual é a realidade da sua vida hoje? Você está dentro de um sistema onde você não pode questionar, onde você não pode perguntar, onde você não pode, né, questionar qual é a base bíblica para isso. Você tem que aceitar tudo aquilo calado como certo, né? E se você tiver alguma dúvida, problema seu com a sua dúvida lá, você tem que aceitar aquilo que é imposto lá. Então, vamos pensar, vamos refletir, porque os tempos trabalhosos estão aí, Jesus está voltando, as profecias estão cumprindo, né? E será que nós estamos despertos para aquilo que realmente, né, é importante, para aquilo que realmente importa? Será? Será que nós estamos alertas? Será que nós estamos, né, na expectativa da chegada do Messias, né, aguardando e apressando? Ou será que nós estamos perdidos no meio de ritos religiosos vazios que não traz conhecimento, que não traz amadurecimento, que não traz libertação, né? Então nós precisamos pensar tudo isso e refletir. Queridos, chegou o tempo de que é preciso, né, nós termos coragem para enfrentar, para defender a nossa fé. Não é para defender partido político, não é para defender sistema religioso, não é para defender nada disso. É para defender a nossa fé, é para defender aquilo que a palavra de Deus, né, ela nos ensina. É a palavra sem mistura, é a palavra verdadeira. Então é tempo de nós, né, sermos corajosos para defender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E saiba, tenha certeza, no dia que você defender a verdade e nada mais que a verdade da palavra de Deus, você será perseguido, você será confrontado, você será odiado pelo sistema que aí está, tá bom? Pense nisso e pense também que os covardes não entrarão no reino dos céus, tá? Então vamos para a leitura de hoje, queridos. Eu estava lendo aqui, estudando. E olha que incrível, né? Eu tenho 5 Bíblias de estudo, hoje eu tô aqui com 3. Eu tô estudando em 3, eu li esse texto, né? Esse capítulo em 3 versões de Bíblia diferentes. E olha que é incrível, em todas as versões, né? Cada uma, ela usa uma linguagem diferente para falar do mesmo texto bíblico. Então, fiquem atentos a isso, né? Confiram aí na Bíblia de vocês, né? E fiquem atentos, tá bom, queridos? Há no mercado Bíblias adulteradas, faltando, ou que eles colocam palavras, né, diferente, e isso faz toda a diferença e muda, sim, muda tudo. Então, olha só, a versão que eu vou ler para vocês hoje aqui é da King James Fiel, tá? 611. Então, o capítulo 10 de Zacarias diz assim, ó, para mim e para você. Olha aí, vamos aprender. É a continuação, né, do livro de Zacarias que nós estamos estudando, né? Eu não vou repetir aqui, se você ainda não estudou, né, volta aí para trás nos vídeos que nós estamos estudando o livro todinho, já estamos no final do livro, tá bom, queridos? Então vamos lá, olha. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, então o Senhor fará nuvens
claras e dar-lhe-á chuvas abundantes a cada grama do campo. Porque os ídolos falam vaidade, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos falsos, eles consolam em vão. Por isso seguiram o seu caminho, como ovelhas, foram afligidos, porque não havia pastor. Então, olha só. Olha aqui o que Deus falou com o profeta, o que o profeta estava falando para o povo, né? Então, o profeta fala assim para o povo, ó. Pedir chuva no tempo da chuva ao Senhor. Peçam ao Senhor, não peçam aos ídolos, né? Porque os ídolos, né? Os ídolos, eles falam vaidade e os adivinhos mentem, né? Então, qual que era a realidade do povo, né? O que estava acontecendo aqui com o povo? Se você estudar o livro que está na sequência desse aqui, que é o livro de Malaquias, você vai ver, né, que o povo, ele tinha se desviado completamente, eles continuavam na dura serviço dele. Lembra quando lá no começo, né, Deus ele fala para Moisés, esse povo é um povo de dura serviço, o povo é um povo de pescoço duro. Como nos dias de hoje não é diferente, as pessoas elas têm uma dificuldade de obedecer, elas têm uma dificuldade de fazer aquilo que Deus ele pede para que faça, né? Do jeito que ele pede que faz. Então, o profeta ele vem aqui, ó, pedindo para o povo, para que o povo se desviasse dos ídolos, que ao invés do povo ficar atrás dos ídolos, pedindo para os ídolos, é igual hoje, né? As pessoas fazem rituais, fazem, como é que fala, ai meu Deus, simpatia, fazem essas coisas, né? Ao invés delas pedirem para Deus, para o Todo-Poderoso do Universo, para aquele que pode todas as coisas, né? Eles usam amuletos, né? Essas coisinhas, né? Que Satanás usa, né? Para enganar as pessoas, e as pessoas, ao invés de adorar a Deus, estão adorando aos demônios, ao invés de adorar a Deus. Então, porque quando uma pessoa ela deixa de pedir para Deus, que é aquele que pode todas as coisas, para usar de superstição, para colocar, por exemplo, usar uma planta, né, como algo que vai guardar, que vai livrar, usar um amuleto, usar essas coisas, né? Essas coisas, elas deixam de recorrer ao Deus Todo-Poderoso para recorrer a demônios, porque tudo isso, né, é adoração a demônios. Então, o profeta aqui tá chamando a atenção do povo idólatra, né? Por que que eles, ao invés de ficar procurando ídolos, adivinhos, né, feiticeiros, por que que eles não procuram o Deus? Que Deus é o que manda a chuva, é Deus que sustenta, é Deus que sempre sustentou a sua criação, a humanidade, tudo que existe, quem sustenta é Deus. Então, Deus é o provedor de todas as coisas. Então, por que que o povo não procurava Deus, né, e procurava os ídolos, né? E aí, no final, ele fala assim, ó, por isso seguiram o seu caminho como ovelhas, foram afligidos porque não havia pastor. Essa mensagem aqui era para os líderes, era para a liderança. Sabe o que acontece com a liderança? A liderança não era fiel a Deus. A liderança não tinha exemplo para dar, como é até nos dias de hoje. A liderança, né, ela deixou a desejar. E esse povo, sem ter uma liderança forte, sem ter sem ter líderes que fosse, né, firme na sua conduta, que fosse exemplo para eles, o que acontece com essas ovelhas, ó? Por isso seguiram o seu caminho, como ovelhas, foram afligidos porque não havia pastor. Ou seja, por que essas pessoas foram enganadas, ludibriadas e foram levadas a fazer essas coisas tudo? Porque não tinha uma liderança, né? Olha aqui, ó. Porque não havia pastor. O símbolo do pastor aqui, né, tá justamente nos líderes. Os líderes aqui, que eram os pastores da época, né? Eram os sacerdotes, né? Era todos aqueles ali que estavam como líder da nação.
Eles eram os pastores daquela época. Por isso, ele vem chamando aqui a atenção deles, né? Porque eles não cumpriram a função deles e por isso o povo se corrompeu e foi fazer coisas erradas. Aí, na sequência, fala assim, ó. A minha ira se acendeu contra os pastores e puni os bodes, pois o Senhor dos Exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e fez eles como o seu cavalo gracioso na batalha. Olha, vamos entender aqui esses versículos, ó. Queridos, os rebanhos não pertencem a pastor. Os rebanhos pertencem a Jesus, que é o pastor que deu a sua vida para as suas ovelhas. Lá no passado, Moisés cuidou das ovelhas de Jetro, seu sogro. As ovelhas não eram de Moisés. Moisés era pastor, mas as ovelhas não eram dele. As ovelhas eram de Jetro. Assim como Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. As ovelhas não eram de Davi, as ovelhas eram do pai de Davi. Só que Davi era pastor de ovelhas. As ovelhas têm um dono. Elas pertencem ao Senhor Jesus, que é o verdadeiro pastor, que deu a vida por elas. Então, olha aqui, ó. A ira do Senhor se acendeu contra os pastores e puniu os bodes. Quem é esses bodes? Esses bodes é aqueles falsos pastores, né? É os lobos em pele de cordeiro. É aqueles que estão no meio do rebanho fingindo-se de pastor só para se alimentar da gordura das ovelhas e da pele das ovelhas. Eles não são pastores, eles são bode. Por isso, ele diz aqui, ó. A minha ira se acendeu contra os pastores e puniu os bodes. Olha aí. Pois o Senhor dos Exércitos visitou o rebanho. O rebanho pertence a Jesus, né? Ele comprou com seu sangue, com preço, né? Com preço de sangue, a casa de Judá, e fez deles como o seu cavalo gracioso nas batalhas. Então, o que ele está falando? Ó, as ovelhas, né, na mão desses falsos pastores, elas ficam vulneráveis e elas são presa fácil, mas as ovelhas com Jesus, olha aí, ó. Quando Jesus ele visita o seu rebanho, a casa de Judá, olha o que ele faz, ó. Ele faz dos seus rebanhos como o seu cavalo gracioso na batalha, né? É o oposto, né? É como o falso pastor trata o rebanho e como Jesus, que é o verdadeiro pastor do rebanho, trata as suas ovelhas, o seu rebanho, ó, como cavalos graciosos na batalha. Dele surgiu a esquina, dele quem? De Jesus, aqui está falando de Jesus. Dele a estaca, dele o arco de guerra, dele sairá todo o opressor. E serão como homens poderosos que pisam os seus inimigos na lama da rua durante a batalha. E eles lutarão porque o Senhor é com eles. E os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e eu os trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então, olha que coisa linda, Jesus ele está falando aqui, ó, que embora o povo seja de dura cerviz, que o povo seja infiel, ele está confirmando aqui, ó, o pacto com ele, que ele vai fortalecer a casa de Judá, que ele vai ter misericórdia deles. Lembra quando Jesus fala assim, ó, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ele veio para essas ovelhas, ele veio resgatar essas ovelhas que estavam ali sendo oprimidas por esses falsos pastores. Vocês lembram lá em João 10, quando Jesus fala assim, ó, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? Referindo a esses líderes aqui, ó, referindo a essas lideranças.
e chamando para ele, né? Que é o pastor verdadeiro, chamando a responsabilidade, o cuidado e a condução das ovelhas para ele, que é o pastor verdadeiro, que é o pastor das ovelhas. Então, ele fala aqui, ó, que a casa de Judá vai ser fortalecida quando o Messias vier renovar a aliança e resgatar essas ovelhas, como o próprio Jesus fala, eu não vim senão para as ovelhas perdidas na casa de Israel, né? Então, aqui ele mostra a misericórdia que Jesus vai ter, né? E serão como se eu não tivesse rejeitado, ou seja, eu vou esquecer os pecados, eu vou perdoar o pecado, eu vou trazer renovação na minha aliança e vou perdoar vocês e vou dar chance, né, para todos aqueles que desejam, né? Eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. E os de Efraim serão como um homem poderoso, e seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão, e se alegrarão o seu coração de alegria no Senhor. Eu assobiarei para eles e os ajuntarei, porque eu os redimi, e se multiplicarão como antes se multiplicaram. Então, queridos, olha aqui. A responsabilidade de trazer o povo, de resgatar as ovelhas. Queridos, a obra de Deus nunca foi responsabilidade do homem. Deus, ele está no controle de tudo o que acontece nesse universo. O homem mais atrapalha do que ajuda, né? Porque o homem, ele se corrompe muito, muito fácil, né? Então, olha aqui, Jesus, né? Jesus, ele vem trazendo a esperança da renovação que ele vai fazer e vem chamando para ele a responsabilidade. Ele vai trazer as ovelhas. Ele vai conduzir as ovelhas. Olha só que coisa linda, não é? Né? Ele fala assim, ó, eu assobiarei para eles e os ajuntarei. Ele vai ajuntar as ovelhas. Ele vai conduzir as ovelhas, né? O próprio Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, a responsabilidade do cuidado do rebanho, né? Jesus, ele está colocando nele. Ele vai conduzir o rebanho. Ele vai chamar, ele vai assoviar, vai chamar essas ovelhas, né? E o semearei por entre os povos, e se lembrarão de mim em terras distantes, e viverão com seus filhos e voltarão. Olha que coisa impressionante isso daqui, ó. Olha como que vai ser isso, ó. Eu o semearei por entre os povos. Como que isso se deu? Na diáspora, quando os judeus, né, eles são perseguidos. Isso aconteceu várias vezes na história do povo de Israel. Várias vezes na história eles foram dissipados, eles foram levados, né, para todas as terras, desde o cativeiro, o último cativeiro, né, que eles foram espalhados, as 10 tribos perdidas de Israel, né, eles foram espalhados pelo continente, pelo mundo inteiro, quanto na diáspora também eles foram espalhados, né, e em vários outros períodos da história de Israel. Eles foram espalhados entre os povos da terra. O povo de Israel, eles se misturaram, né? O povo de Israel, eles estão em todas as nações da terra, tem povo de Israel, né? E se lembrarão de mim em terras distantes, olha aí, ó. E viverão com seus filhos e voltarão. Quando voltarão? Olha aí, ó, e voltarão. Jesus está falando assim, ó, eu vou espalhar vocês vão para terras distantes, vocês vão viver lá, vocês vão criar os filhos de vocês lá, mas vocês retornarão. Olha só. Eu também os farei voltar da terra do Egito, e os ajuntarei da Síria, e os trarei da terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará pelo mar com aflição,
e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão. E o orgulho da Assíria será derrubado, e o cetro do Egito partirá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo no seu nome, diz o Senhor. Olha só, ao mesmo tempo que ele fala do povo sendo conduzido para longe, do povo estando entre outras nações, ele fala, né, do castigo e do juízo para essas nações, e dá aqui a esperança do retorno, quando eles vão ser trazidos de volta, né? Olha aqui, ó, a punição, né, o juízo de Deus contra todas essas nações, né? Todas essas nações. E aí o Senhor fala assim, ó, e eu os fortalecerei no Senhor. Vocês vão para lá, vocês vão ficar distante, mas eu vou fortalecer vocês no lugar do cativeiro de vocês, no lugar onde vocês forem, aonde vocês estiverem, eu vou ser a força de vocês, vou fortalecer vocês no meu nome, diz o Senhor. E deixa a promessa que o Senhor Deus os traria, né? No futuro, ele traria eles de volta para o lar de origem, para a terra de origem, para Jerusalém. Então, queridos, olha só, que coisa impressionante, né? Que coisa extraordinária. Cada vez que eu estudo, mais eu me apaixono por esse Deus. O Deus da misericórdia, né? O nosso Deus, ele é o Deus de todas as misericórdias. Quanto Deus, ele é um Deus perdoador. É o Deus que ama, é o Deus que se compadece. É o Deus que perdoa, é o Deus que chama para o recomeço, é o Deus que guia, é o Deus que conforta, é o Deus que consola, é o Deus que dá uma nova chance. Esse Deus é extraordinário e maravilhoso, né? Então, queridos, olha só, nós já estamos chegando no finalzinho, mas não perca, porque o melhor de tudo está aqui no final, nesses últimos capítulos, né? Vamos falar aqui de milênio, esse reino milenar maravilhoso do Messias, né? Ele virá reinar. E nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos encher o nosso coração dessa alegria, dessa esperança, dessa expectativa, né? De sobre o milênio. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? O nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é bondoso, ele é amoroso. E agora, queridos, falta pouco tempo, né? Agora é hora de nós, mais do que nunca, não desviarmos o nosso foco e a nossa atenção. É tempo de nós estarmos preparados, nos preparando, fortalecendo a nossa fé, dobrando nossos joelhos, orando mais, estudando mais essa palavra, meditando mais essa palavra, queridos. Esse dia eu estava falando com uma amiga minha, o engano, não pense que o inimigo ele vem trazendo mentiras, né, descaradas, mentiras assim para iludir as pessoas, não, ele vai trazer 99% de verdade e 1% de mentira. E qual é a probabilidade de nós, né, não sermos pegos nesse engano? Queridos, se nós não tivermos conhecimento dessa palavra, nós seremos alvos fácil, porque o engano vai ser muito grande, mas aqueles que forem escolhidos, né, eles não vão cair nesse engano. Então, queridos, estudem o capítulo 24, 25 de Mateus, né? Lembrem-se, queridos, que as virgens da parábola, tanto as virgens quanto as nécias, elas estavam dormindo, né? Elas estavam dormindo e elas estavam juntas. Ó, a gente precisa entender bem o texto bíblico, né? Às vezes, em uma parábola, a gente dá ênfase
né, nos versículos, mas às vezes tem um versículo lá no final escondidinho que a gente não dá muita importância para ele, e às vezes a chave da história tá todinho naquele versículo, né? Na parábola das virgens, o noivo tardou e todas dormiram. Todas dormiram, né? Outra coisa, elas estavam juntas, né? Tem muita gente pegando carona, né, na fé dos outros. Tem muita gente que pensa por estar num local ou num grupinho de pessoas com fé ou dentro da denominação, pensam que o fato delas estarem ali vai dar para elas, né, o direito de entrar. E a parábola nos mostra que aquelas virgens estavam todas juntas, né, todas esperando o mesmo evento, todas estavam com a lamparina, né, mas nem todas tinham, né, a reserva. Mas o que eu quero atentar para vocês é o seguinte, queridos, tem coisas nessa parábola que as pessoas elas não param para questionar e se atentar. No final da parábola, né, as nécias, elas vão em busca desse azeite. E elas voltam. E quando elas voltam para o lugar das bodas, porque a parábola das bodas é a festa do noivo, que é Jesus, com a sua igreja, na sua volta. Então, as prudentes, a gente só vê, né, a história até chegar nas prudentes, né, e elas entram para a boda e ninguém se atenta que as nécias, elas vão buscar o azeite e elas voltam, elas saem no escuro, elas vão em busca do óleo e elas voltam para ouvir a sentença do noivo, quando o noivo diz: não vos conheço. Mas não diz que as nécias foram mortas, que elas morreram. Elas não foram salvas, elas não entraram nas bodas do cordeiro, mas essas nécias, elas ficaram, elas foram buscar, né, o seu azeite e voltaram. Só que não deu mais tempo para elas entrar. Queridos, salvação não é coletiva, não é no coletivo. Salvação é algo individual. É individual, não é coletiva. Você pode estar no grupo de pessoas temente a Deus com muita fé. A fé dessas pessoas não vai me salvar e não vai te salvar se eu e você não buscarmos. Se eu e você não tiver vida com Deus, não tiver oração, não tiver reserva, como é que está a nossa reserva de azeite? Nós estamos buscando essa reserva. Como é que faz essa reserva? É jejum, é oração. Lembre-se que as nossas orações, elas sobem para o trono de Deus. Qual é a sua reserva de oração no céu? Quanta oração? No seu banco de oração do céu, você acha que quantas horas tem de oração? Quanto tempo tem de oração na sua reserva do banco celestial? Digo mais, se Deus tivesse que te abençoar hoje, me abençoar pela quantidade de oração que nós fizemos hoje, você e eu seríamos muito abençoados ou pouco abençoados? Queridos, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. As prudentes e as nécias, elas estavam juntas. Elas estavam esperando o mesmo evento. Só que as prudentes, elas tinham azeite em reserva. O que é azeite? É o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em reserva? Como é que está o nível do Espírito Santo na sua vida e na minha vida? Como é que a gente descobre a evidência do Espírito Santo na vida da gente? É a gente medir, né, por nós mesmos. Nós estamos orando, qual é o nosso nível e intensidade de oração, de adoração? Estamos orando muito, estamos orando pouco? Como é que tem sido os nossos cultos pessoais, né, em casa? Como é que tem sido a nossa leitura da palavra de Deus todo dia? Essa é a reserva
do azeite que vai nos sustentar no dia que nós precisarmos dela, para que nós permaneçamos de pé no dia da adversidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te lembrar e me lembrar aquilo que eu e você estudamos. O Espírito Santo de Deus não vai lembrar aquilo que você não estudou. Jesus falou que o Espírito Santo, ele vai nos convencer e nos lembrar, vai nos fazer lembrar. Mas para que o Espírito Santo de Deus nos lembre, a gente precisa estudar. Como que ele vai lembrar de algo que você nunca estudou? Que eu nunca estudei. Nós precisamos gastar tempo, e gastar tempo é investimento. Quando eu digo gastar tempo, né, não é gastar tempo, nós precisamos investir tempo na nossa eternidade. E como que nós investimos tempo na nossa eternidade? Como que nós reservamos, fazemos, como é que diz? Reservas no banco do céu, oração, jejum e estudo da palavra de Deus. É isso que nós, né, com essas 3 coisinhas, essas 3 ações, que nós vamos acumular tesouros no céu. É a única maneira. Então, queridos, olha, ore para que a sua reserva do céu, né, seja grande, né? As orações dos santos são como um cheiro suave para o Senhor Deus. Então, orem a todo tempo. É tempo de dobrar o joelho no chão, porque o inimigo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, agora eles estão trabalhando a todo vapor. E a nossa batalha, ela é espiritual. A nossa arma de guerra, né, está aqui, ó, joelho no chão e olho aqui, ó, na palavra. As nossas armas, as armas da nossa milícia, como diz lá em Efésios 6, elas não são carnais, elas são espirituais. Porque a nossa batalha é no campo espiritual. Então, queridos, nós precisamos estar com a espada afiada. É tempo de guerra, nós estamos em guerra. Será que você entendeu isso? Será que você está entendendo que nós estamos em guerra? Nós estamos no final da batalha. Queridos, Deus não chamou nós aqui nessa nação, nessa geração, nesse tempo para esquentar banco, para ficar ouvindo. Qual é o sentido de você ficar a vida inteirinha sentada, só ouvindo o sermão enquanto está acontecendo uma batalha espiritual pelas almas? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito disso? Qual é o sentido disso? Você ficar a vida inteirinha sentando em bancos de denominações só para receber algo que só te deixa, é uma droga, deixa ele dar aquela energia naquela hora, dá aquela alegria, mas não passa daquilo, ó, quando sair dali de dentro, não tem mais nada, porque o que alimenta é você estudar a palavra todo dia. E hoje, mais ainda, esses shows gospels disfarçados de culto, onde eles colocam música para mexer com o emocional das pessoas, as pessoas saem de lá emocionadas, choram, mas quando sai dali, não tem mais nada, sai mais vazio do que entrou. Não tem mudança de vida, não tem mudança de hábito, não tem nada. A prova disso é tanto que na semana que vem ela precisa de novo daquela, né? Daquela ilusão, daquele emocionalismo. Nunca se sacia. Todo final de semana tem que ir lá buscar, Uma pessoa cheia da palavra de Deus, ela não sente essa necessidade de sentar só para receber, porque ela já está cheia, ela já entendeu que ela tem o suficiente para compartilhar com outros que não têm. Porque não faz sentido. Não faz sentido isso, queridos. Não faz sentido. Então, reflita, vamos refletir. Todos nós vamos refletir. Se nós Se nós precisamos de uma muleta, né? Precisamos de uma moletinha, se nós não conseguimos andar sozinho, né? Nós precisamos de uma muleta, os entendidos aí entendem aquilo que eu estou querendo dizer.
nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida, porque a religião na vida de muitas pessoas se tornou uma muleta. É o que sustenta eles não vivem sem. Cristo não é o suficiente, eles têm que ter aquela muletinha para sustentar. Vocês lembram o caso do rei Joás? O rei Joás, enquanto Joiada era vivo, né, ele andou ali ó, retinho, certinho. Ele fez tudo o que ele era aconselhado pelo sacerdote, né, pelo seu tio. Mas depois que o seu tio morreu, ele mostrou a sua face, ele mostrou quem de fato ele era. E ele, inclusive, mandou matar, né, o próprio filho daquele que foi o seu tutor e daquele que lhe orientou no bom caminho. Então, ele só estava ali fazendo a coisa certinha porque ele tinha alguém do lado, né, direcionando. A partir do momento que ele não tinha mais, ele ó, mostrou a face de quem realmente ele era. Então, queridos, nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual, pedir a Deus entendimento da palavra. Os tempos difíceis chegaram, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos ser aquele povo que está alerta e alertando outros também a sair dessa prisão, né? De se enxergar tão pequeno, né? E Deus nos fez tão grande, no sentido de que Ele nos deu poder, né? Ele nos deu, o próprio Jesus fala nos evangelhos que Ele nos deu poder. E nós não estamos usando esse poder. A gente parece pessoas fracas que só servem para sentar num banco todo final de semana e ouvir sermão. E a gente, cadê o poder de Deus para curar, para libertar, para orar pelos doentes, pelos enfermos? Será que foi isso? A gente precisa se questionar, será que foi isso mesmo que Jesus ele requer de nós, que a gente passe a vida inteirinha seguindo ritos religiosos, saindo da nossa casa para sentar num banco e ouvir uma palavra? Qual é o sentido se você já foi liberto, se a palavra já te libertou, se você já tem o conhecimento da palavra? Qual é o sentido de todo dia você estar indo lá? Se você já foi liberto, se o conhecimento já te libertou, você tem que libertar outros, né? Você tem que ser luz. Como que a luz ela vai brilhar no meio da luz, né? Qual é o sentido disso? Por que que cada dia mais, né, as denominações elas fazem evento, né, para pessoas que já foram libertas, né? E aquilo que Jesus falou que é o ID não acontece, né? Qual é o sentido disso, queridos? Eu me pergunto, você se questiona, você questiona alguma coisa? Para você tá tudo certo? Para você tá tudo maravilhoso? É assim mesmo, né? O que você pensa, né? Será que é isso mesmo? Será que Deus, ele nos criou para isso? Para ficar a vida inteirinha sentada, ouvindo, 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 ouvindo? Será? Eu quero deixar aqui esse questionamento para você. Pense, reflita e pergunte para si mesmo, será que Deus te criou para você ir para uma denominação e ficar a vida inteirinha só ouvindo o sermão? Eu não vejo algo mais egoísta do que isso. Eu vejo um egoísmo tão grande nisso. Porque Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas, ele veio para resgatar, ele veio para salvar, né? E ele nos deu uma missão, nos comissionou uma missão de ide, pregai o evangelho. Esse ide, pregai o evangelho é para todos nós. E eu vejo uma inversão do ide, né? Porque nós não estamos indo. Nós estamos simplesmente cumprindo ritos religiosos de todo final de semana, colocar uma roupa, um sapato, sentar ali e ouvir e voltar para casa. Será mesmo? Eu deixo aí para você se questionar. Você tem certeza que foi para isso que Deus te criou? Que foi, né? Que essa é a missão que Deus deixou para você? Que esse é o propósito de vida que Deus tem para você? Você ficar a vida inteirinha, né? Trabalhando dentro de uma instituição, né? Para pessoas que, né? Entre aspas, já foram libertos, já conhecem a verdade. Qual é o sentido e o propósito disso? Então, pensem nisso, queridos. Comecem baseado na palavra de Deus,
estudar e fazer reflexões, né? Colocar a mente da gente, né? Deus nos deu uma mente, uma inteligência para nós pensarmos, para nós analisarmos, né? A própria palavra fala examinar todas as coisas. Você tem examinado todas as coisas? Como que você tem feito isso? À luz da palavra de Deus, você tem examinado todas as coisas à luz da palavra de Deus, né? Será que tudo que tem sido ensinado e pregado está de acordo com a palavra de Deus, né? Então eu deixo aqui esse raciocínio para você, tá bom? Queridos, o noivo está chegando, vamos nos preparar, faça aí a sua reserva de azeite, né? E que o Senhor Deus nos guarde, tá bom? Vamos orar. Pai Celeste que está no céu, eu te louvo, Senhor, eu bendigo o teu nome santo, agradeço, Pai, pela essa porção da tua palavra, agradeço, Senhor Deus, pela orientação que tu tem nos trazido, pelas bênçãos concedidas, mesmo sem merecermos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos despertado, Senhor, para as coisas erradas, Senhor Deus, para os enganos, Pai, do inimigo, que o inimigo tem trazido, Pai, para o erro, Senhor Deus, Senhor. As máscaras estão caindo, Pai. Aquilo que estava no oculto está sendo revelado, Senhor Deus. E nós estamos vendo, Pai. Nós estamos vendo, Senhor Deus, a tua mão de poder agindo sobre o mundo, Pai. A terra, Senhor Deus, sendo abalada, Pai. A terra, Senhor Deus, sendo devastada, Senhor Deus. As tuas promessas, Pai, as tuas profecias, Senhor, estão se cumprindo, Pai. Querido Pai, desperta, Senhor. Abre os olhos, desvenda, Senhor Deus, os olhos daqueles que estão dormindo, Pai. Enquanto, Senhor Deus, o mundo, Pai, cambaleia. Enquanto, Senhor Deus, a tua palavra se cumpre, Senhor Deus, quantas pessoas estão dormindo, Pai. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida em vão, Senhor Deus, fazendo, Pai, coisas que não te agrada, coisas que tu não pediu, Senhor Deus, coisas, Pai, que são preceitos de homens, como diz na tua palavra. Programações vazias que não glorificam o teu nome santo, Senhor Deus, que não te honra, Pai. Coisas, Senhor Deus, que não salvam, Pai, que não edifica, que não liberta ninguém, Senhor Deus. Pai, tem misericórdia, Senhor Deus. Liberta, Pai, os teus filhos que estão nesses lugares, Senhor Deus. Traz luz, Pai, traz entendimento. Nos usa, Senhor Deus, como ponte, Pai, para alcançar essas pessoas. Que o teu bom Espírito convença, Pai, converta o coração deles. Traga a eles, Senhor Deus, a luz, Senhor Deus, da tua palavra, da tua verdade, para que a tua verdade, Senhor Deus, liberte cada um deles. Pai Santo, nos fortalece, Senhor Deus, na tua palavra. Nos dá a força que precisamos, Paizinho, para continuar, para prosseguir. Que o teu bom Espírito, Pai, faça uma obra linda, Senhor Deus, na nossa vida. Trabalhando, Senhor, nos nossos corações, purificando, Senhor Deus, o nosso coração, tirando dele, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, Senhor Deus, que traz tristeza, Pai, para o teu coração. Pai, perdoa o nosso pecado no agir, no falar, no vestir, no comer, no beber. Tudo aquilo que nós fazemos, Senhor Deus, mas que não é para a honra e glória do teu nome santo, Pai, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a não praticar essas coisas, Pai, mas a fazer aquilo que te agrada, Senhor Deus, a ser fiel a ti, Pai, e a andarmos dos teus caminhos. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, guarda cada um dos meus irmãos que está aqui, nos dá, Senhor Deus, uma fé inabalável, Senhor, que a nossa fé seja como a rocha, como os montes Sião, Senhor Deus, que não se abalam, Pai, mas permanecem firmes, Senhor Deus, como ao redor de Jerusalém, Pai, que nós sejamos, Pai, como essas rochas, Pai. Que o Senhor Deus nos guarde, Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, te agradeço. Amém. Amém, queridos, ó. Que Jesus transborde amor no seu e no meu coração e que nós possamos estar alertas e acordados. O Rei vem, guarde a tua coroa para que ninguém roube. E, queridos, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo, tá? Um cheiro, meu povo, e se cuidem, tá, queridos? Vamos buscar a nossa reserva de azeite, tá bom? Se preparem, o Rei tá vindo.